Olá pessoal, saudações a todos e todas. Hoje, depois de 7 anos, eu retorno ao aeroporto de Nossa Senhora de Fátima, o aeroporto do Crato. Aeroporto esse construído em 1953. Eu vou entrar um pouquinho mais na história dele daqui a pouco, mas revisitando esse local, que é um marco da história da aviação aqui no Cariri, a gente consegue verificar também um pouco da história política, enfim, do contexto que o Cariri vivenciava nos seus contextos sociais e de arregimentação política, e como a aviação ela se estrutura também como um elemento de disputas políticas, e esse aeroporto e o aeroporto de Juazeiro, aquela questão da disputa pelo aeroporto regional, são um dos maiores depoentes disso. O aeroporto do Crato está desativado há 50 anos, A Varig interrompeu as operações dela no final de 1971 aqui. A cassação da licença de funcionamento desse aeroporto só foi efetivada em 1982, pelo DAC, Departamento de Aviação Civil, órgão que hoje corresponde à ANAC, mas muito antes disso a gente já não tinha mais operações aeronáuticas frequentes aqui, salvo algumas menções a operações privadas. Então eu vou pedir para o Antônio mostrar para vocês. Nós estamos no pátio agora, certo? A pista do aeroporto Nossa Senhora de Fátima ela tinha cerca de 1.300 metros. Então, além do pátio aqui, ali vocês estão visualizando agora a continuidade da pista, e na outra ponta também é pista, Era uma porção de terra muito grande, como eu disse, cerca de 1.300 metros, e que foi asfaltada ainda em 1962, quando o aeroporto tinha completado aí 9 anos de operações. E ele esteve com status de aeroporto regional até o encerramento das operações da Varig aqui em 1971, porque também foi o ano em que foi reinaugurado o aeroporto de Juazeiro, com a implementação de melhorias na infraestrutura e ganhando também o aeroporto de Juazeiro ganhando o status de aeroporto regional, ou seja, centro de operações daqui do Cariri. Nós tínhamos outros campos de pouso, como o campo de pouso de Brejo Santo, campo de pouso de Barro, Milagres teve campo de pouso, Campos Sales inclusive foi a primeira cidade do Cariri a ter uma operação aeronáutica comercial com escala da Sindicato Condor, que depois se torna Cruzeiro do Sul, e que foi também a precursora da Lufthansa na Alemanha. Foi fundada em 1924, é uma das empresas mais antigas que a gente tem operando até hoje. Então, Campos Sales até hoje mantém seu aeroporto, mas todos esses outros campos de pouso eles foram sendo desativados ao longo dos anos, restando basicamente só Campos Sales e Juazeiro do Norte, que é o regional. Então, fica feito o registro aqui da pista. Eu vou levar vocês para conhecerem agora o antigo terminal de passageiros e a estátua de Nossa Senhora de Fátima, que é de autoria do José Rangel, um escultor de muito talento, natural de Jardim, inclusive foi biografado pelo inesquecível Gilmar de Carvalho. Bom, então, dando continuidade à história do aeroporto do Crato, agora eu vou adentrar mais nas disputas que eu citei anteriormente, porque em 1950, quando se inicia esse processo de ter um voo regular comercial aqui para a região do Cariri, pela Aeronorte, que era uma empresa maranhense, que pousava em Juazeiro do Norte com Percival Prince, uma aeronave bimotor inglesa, E as operações aeronáuticas, apesar de serem comercializadas as passagens no Crato, pelo Hernani Silva, elas eram sediadas em Juazeiro. Então o que é que se decide? Buscar verba, buscar meios para a construção de um aeroporto regional. Se juntaram as forças políticas de Crato, Juazeiro e Barbalha. E o objetivo era construir um aeroporto no sítio Santa Rosa, que é onde hoje a gente tem ali um distrito industrial. Então, nesse sentido, vem do Recife o comandante da segunda zona, que era o brigadeiro Reinaldo de Carvalho. Ele faz uma vistoria nesse terreno do sítio Santa Rosa e descarta, por conta da proximidade da Chapada do Araripe.
isso ofereceria condições de voo um pouco desfavoráveis, né? E se precisava de um terreno muito grande, porque não se tratava mais de operações de aeronaves pequenas que suportavam os campos de pouso do Correio Aéreo Militar. Eram agora aeronaves grandes, como o Douglas DC-3, como o Curtiss Comando, né, C-46, que eram aeronaves até remanescentes da Segunda Guerra Mundial e que foram distribuídas pelo globo inteiro após o fim do conflito. E o Brasil foi servido por essas aeronaves. Então, o brigadeiro Reinaldo de Carvalho ele descarta esse terreno. O prefeito de Juazeiro do Norte, as lideranças de Juazeiro do Norte apresentam o terreno do sítio Brejo Seco, que é onde hoje está o aeroporto de Juazeiro, e as lideranças cratenses apresentam esse terreno aqui em cima da Chapada do Araripe. A princípio, o brigadeiro Reinaldo de Carvalho ele explicita que não existiam condições técnicas de fazer um aeroporto aqui nesse terreno da Chapada. Por quê? Porque nós tínhamos a questão climática, o teto de voo ele caía assustadoramente na época do inverno e as aeronaves não conseguiam pousar. O presidente Castelo Branco, quando esteve aqui no Crato, 2 oportunidades ele veio, né, e somente em uma ele conseguiu pousar com o Viscount, que era a aeronave presidencial. Na outra, o Viscount teve que arremeter, voltar para Fortaleza e o Castelo Branco trocou de aeronave, veio no Avro da FAB e aí sim foi que ele conseguiu pousar aqui. As empresas aéreas, existem relatos de que o avião pousava e após algumas horas, enquanto estava ocorrendo aquela questão da troca de tripulação, abastecimento da aeronave, a pista era tomada por neblina, então não tinha condições de decolar. E isso já tinha sido colocado pelo brigadeiro antes mesmo do início da construção desse aeroporto. Mas o Crato tinha a liderança política, o Crato tinha a liderança econômica do Cariri naquele período. E a obra foi concretizada. Então, mesmo Juazeiro tendo o terreno mais apropriado, que ainda não é o ideal, né? A gente sabe, existem os relatos dos pilotos, que o pouso em Juazeiro do Norte nem sempre é muito bom, né? Às vezes você tem que arremeter, o pessoal que pega avião de linha também já vivenciou situações. Então, mas diante dos terrenos expostos, ele era o melhor. Mas mesmo assim, a obra do aeroporto do Crato foi iniciada. E ele ficou pronto ainda antes do aeroporto de Juazeiro. O aeroporto de Juazeiro só fica pronto no final de 54. E o aeroporto do Crato é inaugurado no final de 53. Né? E ficou sediando os voos regionais. É tanto que as autoridades políticas, né, pousavam aqui. Quando o aeroporto de Juazeiro recebe mais infraestrutura, em 1968, o aeroporto do Crato já estava asfaltado há 6 anos. A pista do aeroporto do Crato recebeu asfalto em 1962. A estátua de Nossa Senhora de Fátima, ali ao fundo, o Antônio vai mostrar para vocês agora, ela foi inaugurada logo depois. Então existia um aporte de investimento, né, que era muito superior aqui no aeroporto do Crato. Né? Aqui no plano de fundo, a gente tem o antigo terminal de passageiros. É menor que o terminal de passageiros de Juazeiro, mas ele representava ainda a questão do complexo, que tinha a praça, com bancos, né, para o pessoal aguardar as aeronaves. Então foi gasto muito dinheiro público num equipamento que nunca funcionou 100%, que tinha sempre essas limitações. Em 1971, a Varig ela encerra as operações dela, no final de 71, ela encerra as operações dela aqui no aeroporto do Crato. Né? E aí, no relatório da aeronáutica feito em 1980, surge um fato curioso. Aqui no Cariri existiu a menor ponte aérea, a menor ligação aérea entre 2 cidades. Né? A aeronave ela operava tanto em Juazeiro quanto no Crato. Então assim, é uma coisa que deixa a gente abismado hoje, né? Como é que funcionava as interferências políticas, né, na malha de aviação aérea naquele período. Porque não é economicamente viável uma empresa aérea passar quase 20 anos operando num aeroporto, onde ela tem que estar botando a aeronave para cobrir a operação, quando a outra aeronave não conseguia mais decolar por conta da questão climática, onde ela tinha que pousar numa cidade vizinha
um pouco mais de 15 quilômetros de distância, né? E um voo que leva o quê? Cerca de 6, 7 minutos apenas. E aí quando chegava lá tinha que pousar, receber bagagem, receber passageiro, pagar taxa de pouso, enfim, né? Todas essas questões que no contexto atual são inimagináveis e aconteciam aqui no Cariri. E isso só tem fim em 1971, porque a Varig ela já estava mais independente, né? Ela consegue se livrar dessa operação tão onerosa e fica operando só em Juazeiro do Norte. Juazeiro que foi elevado naquele ano, como eu disse anteriormente, ao status de aeroporto regional. Em 1982, foi cassada a licença do aeroporto do Crato, só que naquele período as operações já tinham sido cessadas, né? E a última grande movimentação que nós tivemos aqui foi na década de 90 com um festival de música, o Chama, né, que foi um festival que deixou saudades em muita gente e que inclusive, né, dá pra gente uma opção do que fazer com esse equipamento, né? Uma estação de camping, né? Uma coisa que volte a ter essa apropriação por parte da população. Então eu vou deixar vocês com mais algumas tomadas daqui do local, né? Espero ter contribuído com vocês na questão de conhecer esse equipamento que operou durante tanto tempo aqui na cidade do Crato. Cidade essa que foi pioneira na aviação aqui no Cariri, né? O Brigadeiro José Sampaio era natural do Crato. O primeiro pouso de uma aeronave que cumpria linha regular, no caso o Correio Aéreo Militar, ocorreu no Crato, ali no Palmeiral, onde hoje tem o posto Palmeiral, né, que era propriedade da família do Brigadeiro, o Sítio Fernando. Bom, retomando, eu espero que tenha contribuído, né, para vocês conhecerem mais um pouco dessa história e até a próxima.